O Via Legal começa contando como uma iniciativa trouxe alívio para centenas de famílias que estavam se endividando para pagar tratamento médico aos filhos. Crianças que tinham mais de 100 convulsões por dia e precisavam tomar um medicamento importado, caro, feito à base de maconha, o canabidiol. Agora, em vez de gastar mais de R$ 1.000 por mês, elas poderão usar o óleo feito aqui no Brasil e pagar 10 vezes menos. A Justiça Federal na Paraíba confirmou uma liminar e autorizou uma associação a cultivar e manipular cannabis para fins medicinais em João Pessoa. O repórter Alessandro Vieira foi até lá e mostra o efeito dessa decisão na vida das famílias que têm recebido a medicação. A gente quando engravida, a gente nunca imagina, né? A gente tem em mente que vai vir aquela criança que é perfeita, né? Que não tem nada, nenhum tipo de doença. Então, inicialmente foi bem doloroso, né? Para mim e para Danilo. Mas, aos poucos, a gente foi dizendo, não, a filha da gente é o nosso amor, é o fruto do amor da gente e a gente vai amar ela do jeito que ela vier. Desde o pré-natal, Aline foi alertada que o tão esperado bebê poderia ter problemas neurológicos. Tempo de ansiedade para toda a família. Alice nasceu e logo foi diagnosticada com a síndrome de Aicardi, uma doença genética rara que atinge principalmente meninas. A síndrome causa a ausência parcial ou total do corpo caloso, que faz a ligação entre os dois hemisférios do cérebro. Ela tinha uns espasmos infantis e eu notava isso quando ela era bem pequenininha. Eu dizia, ela tá tendo, não é normal isso que ela tem. Eu filmei e mandei para a neurologista dela. Com apenas 2 meses, Alice já tomava 8 medicações associadas e logo teve a primeira convulsão. Chegou um momento na vida dela que ela praticamente ficava dopada, porque ela não tinha vida. A vida dela era deitada na cama, olhando para cima ou dormindo, a quantidade de convulsivante que ela tomava. A doença não tem cura, mas tem tratamento. A família se esforça. Com 2 anos, Alice faz fisioterapia motor e respiratória, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Mas as crises de convulsão, essas não passavam. Então a gente tentou, né? Tentamos e não tivemos controle das crises. Diminuiu um pouco, mas nada que fizesse com que a gente ficasse satisfeito como a gente está hoje, né? Por isso que iniciamos o CBD, o canabidiol. Tivemos que fazer toda a documentação, preparar toda uma documentação, porque a Anvisa fez a liberação, porém só as pessoas autorizadas via ofício podem importar o canabidiol. Em novembro de 2016 conseguimos o tão esperado ofício de autorização para importação do canabidiol e fizemos a primeira importação. E as diferenças na vida de Alice foram grandes. Aos poucos, as convulsões foram diminuindo e ela respondendo a estímulos que os pais nunca tinham visto antes. Então a gente fala com ela, ela vira, ela olha, ela presta atenção no que a gente está falando. Agora que melhoraram as convulsões. Então, de 300 convulsões por dia, ela passou a ter 7, 8 convulsões por dia. Às vezes 4, 5, às vezes 3, às vezes 2, às vezes 1, às vezes nenhuma convulsão por dia. Então, isso é um avanço muito grande para a gente, né? As dificuldades para conseguir importar a medicação e o alto custo fizeram com que a família encontrasse uma outra alternativa. Uma associação na Paraíba que planta maconha para fins medicinais. Então, a gente tinha que mandar toda a documentação, o laudo médico, a receita médica do CBD, da Neuro. Fiz toda a documentação, foi aprovada e iniciamos o óleo Esperança com a Alice. Quando iniciamos, notamos que realmente fazia efeito o óleo daqui. A Abrace nasceu depois que muitos pais começaram a ter problemas com a importação do canabidiol. Alguns por conta da demora, outros porque os custos eram altos demais. Muitas famílias chegaram a se endividar para não interromper o tratamento dos filhos. A gente buscou uma solução e a cannabis foi a solução. Na época eu precisei importar e nos unimos às famílias e começamos a importar. Já foi uma luta para conseguir autorização para importar e logo após ficamos com um problema financeiro, que é o dólar foi para R$ 4 em 2015. E aí a gente não tinha como importar mais.
E aí partimos para a produção, né, no Brasil mesmo. E tudo com medo de ir parar atrás das grades. É que a associação começou o trabalho sem autorização da Justiça, para sair da clandestinidade e continuar ajudando as pessoas sem desrespeitar a lei. A Abrace buscou o Ministério Público. A associação decidiu então entrar com uma ação na Justiça Federal, pedindo o direito de plantar a maconha para fins medicinais. No processo, foi informado que a cannabis já estava sendo produzida e cultivada. E deu certo. Eles têm pacientes que tinham 30, 40, até 100 convulsões por dia. Eles tinham pacientes em que já tinham percorrido todos os medicamentos sem que tivesse efeito. Tinham pacientes que tomavam uma quantidade de medicamentos tão alta que eles tinham efeitos colaterais terríveis, como problemas gástricos, de uretra, infecções e diversos outros problemas. Em primeira instância, essa juíza federal permitiu que a ONG continue o trabalho, plantando e cultivando a maconha para fins medicinais. A questão jurídica envolvida era a seguinte: a Constituição Federal, os tratados internacionais a que o Brasil aderiu, as leis ordinárias do Brasil rechaçam o tráfico e o uso de drogas. Mas, por outro lado, a própria Constituição garante o direito à saúde, garante a dignidade da pessoa humana. E os tratados internacionais, a própria legislação ordinária, também admitem o uso das substâncias proibidas quando se trata de uso medicinal, ou seja, para garantir a saúde de pacientes. Na decisão também foi determinado que a Abrace mantém um cadastro dos pacientes beneficiados. As pessoas que comprovarem por atestados médicos que são portadoras dessas doenças graves e raras e que não têm um tratamento instituído que seja efetivo, né, que tenham uma indicação médica para o uso dos óleos extraídos da cannabis, dessas substâncias extraídas da cannabis. Né, somente esses pacientes que demonstrarem que já esgotaram outras alternativas de tratamento é que poderão comprovar essa situação e ter acesso ao óleo junto à associação. E a fila de espera é longa. Desde a decisão judicial, mais de 500 pessoas aguardam para ter acesso ao óleo chamado de Esperança. A associação montou um laboratório próprio e tudo tem o acompanhamento de um profissional farmacêutico. Uma estrutura que depende da plantação da maconha para seguir adiante. O crescimento da planta leva de 3 a 6 meses, de acordo com a espécie. A associação cultiva maconha em 5 estufas como essa aqui. São 116 pés. Deles é possível extrair, por mês, 3 litros do óleo usado para fins medicinais, o suficiente para tratar 600 pessoas. Mais de 1.000 pacientes em diversas partes do país já foram beneficiados com o tratamento. O custo hoje para importar um remédio de cannabis para mais ou menos 2 meses é R$ 2.300. Então, fica mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.300 por mês para manter um tratamento que a gente pode hoje ter aqui no Brasil muito mais em conta, né, com a garantia da segurança, né, sanitária e com preço 10 vezes menos. Certo. Hoje quanto que ficaria por mês? Hoje ficaria por mês R$ 150 para uma família manter o seu tratamento. E o resultado pode ser visto nas centenas de fotos de pacientes que colorem as paredes da ONG. Pessoas que viram no óleo produzido a esperança de uma vida melhor. Tem crianças que conseguiram controlar as crises inteiramente. As crianças não têm crises epiléticas com o óleo do canabidiol. Então, isso é fantástico, né? É o que a gente busca para a Alice. Na medida que ela vai crescendo, a gente acredita, né, junto com a neuro, acredita que ela vai melhorar ainda mais as crises e com a continuidade do uso do canabidiol. Veja como entrar em contato com a associação que conseguiu a liminar para produzir o remédio.